entrevista coletiva, Magrão conseguiu confirmar muitas situações sobre reforços, contratações, atacante de volta ao Inter, centroavante inclusive, compra de volante no dia de hoje, também outras situações como Carlos Salcedo, o jogador que pediu para deixar o Cruz Azul do México devido a um problema pessoal que inclusive muito delicado que eu quero te explicar no vídeo de hoje. Tem bastante coisa para a gente falar exatamente, então só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião por tudo que eu vou trazer no vídeo de hoje e falar exatamente sobre a janela de transferências do Internacional e especificamente sobre o que o Magrão falou, renovação de contrato de Fabrício Bustos. Tu acha que, na tua opinião, o Bustos é um jogador que merece um aumento? Merece também, por exemplo, um aumento no tempo de contrato? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? E eu quero começar esse vídeo falando exatamente sobre essa entrevista do Magrão. A entrevista que aconteceu após o treino do Internacional lá no CT da Morada dos Quero-Queros. O Magrão disse que tá fazendo essa entrevista, que inclusive nem foi divulgada pelo Internacional. O Inter nem mostrou de maneira ao vivo, porque a ideia era ser mais um bate-papo com a imprensa, mas que obviamente era liberado para a imprensa, por exemplo, gravar ou poder, enfim, fazer ao vivo. E segundo o Magrão, é algo que vai acontecer de maneira mais recorrente para evitar que tenham especulações dentro do Internacional, né? A gente sabe que tem muitas informações que acabam vazando e até para o próprio Magrão poder se defender, né? Ele vai cada vez mais trazer entrevistas coletivas. E a entrevista começou com a pergunta mais importante e eu acho que até o fator de ele ter feito essa entrevista coletiva, que teria sido o atrito que ele teria tido com o Fabrício Bustos no hotel ainda na partida contra o Delfim, quando ele teria cobrado o Fabrício Bustos de daqui a pouco ser o X9 do Internacional. E ele falou sobre essa situação durante a coletiva, disse que até falou, por exemplo, sobre uma outra especulação do vestiário, por exemplo, tá rachado, e aí ele deu um exemplo, por exemplo, sempre que sai o vídeo do Inter de bastidores, todos os jogadores se confraternizando, a gente conseguiu perceber, por exemplo, no caso Grenal, todos os jogadores felizes. Ele disse que, inclusive, sobre o caso Fabrício Bustos, é um jogador que ele, Magrão, se identifica muito, porque além de ser um jogador que, na visão do Magrão, tem uma identificação com o Internacional, é um jogador muito aguerrido, de raça, é um jogador que se entrega em campo e, segundo o Magrão, é um cara que ele se identifica muito por esses fatores. Ele disse que o Inter está em conversas com seu agente para renovar o contrato do Bustos, inclusive, obviamente, com um aumento salarial, e aí a gente já tem uma informação que liga isso, que é uma informação trazida pelo Jeremias Werneck, que diz que o Inter fez uma nova proposta de renovação pelo Bustos, uma proposta renovando o contrato dele até final de 2027 com um aumento salarial em 20%, e o Bustos gostaria de um aumento um pouco maior que isso. Além disso, o Inter, e aí eu já tinha trazido inclusive essa informação para vocês, mas chegou uma proposta na mesa do Internacional do Vila Real, uma proposta de 5 milhões e meio de dólares que foi recusada pelo Internacional, porque o Inter acredita que o Bustos é um jogador muito importante e por isso o Inter recusou essa proposta. A gente está falando aí de 32 milhões de reais que o Inter teria pelo Fabrício Bustos caso quisesse vendê-lo. Mas o Inter recusou essa proposta. O Magrão disse que está em conversas diárias com o empresário e espera que eles cheguem num consenso, porque toda identificação do Bustos, né, e até por tudo que ele fez já pelo Internacional, né, e o Inter, e aí quando digo Inter, diz também Magrão, direção, eles têm muito interesse na renovação de contrato do lateral direito hoje de 27 anos, tá bom? Óbvio, é uma novela que ainda vai seguir por muito tempo. Essa novela do Bustos é uma novela ainda que vai seguir por um certo tempo. Segundo a situação, o Inter confirmou no dia de hoje a compra de Thiago Maia por 4 milhões de euros junto à equipe do Flamengo. A gente sabe que era um jogador que já era do Internacional. O Inter só está comprando agora o jogador na metade do ano e não no primeiro semestre, porque todo mundo lembra que essa negociação envolvendo o Thiago Maia foi uma negociação que foi feita no último dia da janela de transferências. E não ia dar tempo do Inter escrever o Thiago Maia
caso, por exemplo, o Inter quisesse comprar. Então o Inter teve que fazer um acordo com o Flamengo para conseguir escrever o jogador, só que para escrever teria que ser por empréstimo, porque daria mais tempo, porque é um trâmite um pouco mais rápido do que, por exemplo, uma transferência definitiva. E hoje, agora com a janela abrindo, o Inter já podendo, por exemplo, escrever esse jogador no bid, o Inter agora sim, digamos que assinou de maneira definitiva com o Thiago Maia, contrato até final de 2026, tá bom? Outra coisa que o Magrão falou sobre reforços, e aí ele já deu o tom de contratações do Inter dessa janela de transferências. Ele falou 3 palavras muito importantes: oportunidade de mercado, prospecção de atletas e algumas cases que deram certo, como a do goleiro Fabrício e a do atacante Wesley, que estava no Cruzeiro. Por que eu quero trazer essas 3 palavras-chave que foram faladas sobre o Magrão? O Inter só vai contratar jogadores pontuais e que sejam oportunidade de mercado, porque, como ele disse, ele repetiu uma frase do técnico Eduardo Cudê: o Inter não tem dinheiro para gastar. E por isso, o Inter só vai se ater a oportunidades, jogadores pontuais que façam sentido para o grupo de jogadores, né? O Inter vai fazer uma prospecção, e aí ele citou, por exemplo, o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, que está num trabalho diário para tentar achar novas contratações. E a quarta coisa mais importante: trazer os jogadores que poucos acreditavam, como era o caso, por exemplo, do goleiro Fabrício. Ele disse: olha, a gente podia trazer um goleiro da Série B que ia custar 6 milhões de reais. E a gente trouxe o Fabrício, que não custou nada, e é um cara que está nos entregando muito por nada que nos custou, né? No caso, o Inter não gastou nenhuma taxa de transferências para trazer ele, por exemplo, do Nova Iguaçu. Então o Inter vai fazer contratações nesse sentido. Apostas, jogadores pontuais, mais apostas, sem gastar muito, e jogadores que sejam prospectados. Outra coisa que eu quero te falar: Carlos Salcedo. Todo mundo sabe que esse jogador do Cruz Azul do México é o zagueiro que é sonho do Internacional e sonho do presidente Alessandro Barcelos. O zagueiro de 30 anos, destro, é o jogador que o Inter entende que, se chegasse para a zaga, resolveria todos os problemas do Inter. Jogador que disputou uma Copa do Mundo em 2018 com a seleção mexicana, e hoje saiu uma informação triste, né? Muito triste, inclusive, lá no México, sobre ele, mas uma informação que lhe faz ser obrigado a sair do México, que é essa informação que eu quero trazer para vocês, que inclusive já foi divulgada pelo jornal O Globo, mas inicialmente é uma informação trazida pelo jornal, inclusive lá, por exemplo, do México, tá? Que é exatamente, né, o Carlos Salcedo falando sobre essa situação, porque, para quem não sabe, e aí é segundo, obviamente, o Jornal Universal, que foi o primeiro a falar sobre essa situação, a irmã do Salcedo, que é essa irmã aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, ela foi morta a tiros lá no México. E aí a informação do jornal lá no México é que o jogador disse que, por problemas pessoais, precisa deixar a equipe do Cruz Azul do México. E ele precisa sair urgentemente do país. E além disso, o clube mexicano já estaria, inclusive, ajudando o atleta para conseguir fazer toda essa mudança. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, ele tendo, por exemplo, que deixar, né, a equipe do Cruz Azul do México, ele vai ter que ir para um outro clube. E o Internacional é um clube que está interessado na sua contratação, logo pode se tornar, assim, uma possibilidade depois de toda essa coisa ruim que aconteceu em função, né, da vida do Salcedo, e que precisa, né, por algum motivo pessoal, deixar urgentemente também o país. A gente não sabe exatamente os meandros dessa situação, mas o fato é: Salcedo precisa deixar o México, né? O Cruz Azul já entendeu essa situação dele, topa, inclusive, que o jogador, né, inclusive está ajudando o jogador a achar um novo clube, daqui a pouco por empréstimo de 1 ano, que seria o que o Inter teria interesse, e a partir de agora, né, obviamente ele se torna uma opção muito importante no mercado do Inter de transferências, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa também aqui o sininho de notificações. Deixa a tua opinião também sobre esse caso do Salcedo nos comentários, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!